Pessoal, nós agora vamos começar com um assunto novo, né? O capítulo 8, equações e inequações, tá? Nesse primeiro momento do estudo, vocês vão perceber que tudo que nós vamos ler agora e tudo que nós vamos ver agora, somente nesse momento, vai envolver a parte de sequência. Então, sabe sequência? Quando vocês pegam, vamos lembrar da tabuada, um exemplo bem simples, tabuada do 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, então vai contando de 5 em 5. Então é uma sequência, né, de 5 em 5. Então nesse primeiro momento é essa a ideia que nós vamos estudar antes de iniciar resolver equações e inequações de fato, tá bom? Então é só para fazer a contextualização dos números, nós vamos passar para os algarismos, tá? Dos números nós vamos passar para as variáveis, no caso para as letras. Mas antes de eu começar a falar com vocês a respeito das variáveis, vamos começar falando de sequência numérica, tá bom? Então eu vou fazer a leitura aqui do livro para vocês, certo? Vamos lá. Começa aqui. Então, linguagem algébrica, expressões algébricas. A sequência ordenada de modulares representadas a seguir foi construída com quadradinhos do mesmo tamanho. Então, ó, reparem nessa sequência aqui. Lembra que eu falei primeiro nós vamos trabalhar a ideia de sequência. Então, aqui, ó, eu tenho um quadradinho com todos eles apresentam o quadradinho que está aqui próximo aos vértices, aos cantos. Todos eles apresentam um quadradinho com verde tonalidade mais clara. O que foi mudando de uma figura para outra? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, tá vendo? Então aqui passa a ter 2, aqui passa a ter 3. Então vai aumentando de 1 em 1 quadradinhos, certo? Aí, pessoal, olha a figura 4. Tá. Ó, a figura 4 vai ter 4 quadradinhos, sempre com aqueles quadradinhos verdes nos cantos. Isso vai indicando a sequência. Então, essa é uma sequência que foi aumentando de 1 em 1. Então, foi aumentando de 1 em 1 em cada um dos lados. Então, foi aumentando um quadradinho com a tonalidade verde escura em cada um dos lados. E assim foi a figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4 e a figura 5. Certo? Alguém não entendeu o que aconteceu aqui nessa sequência? Tá fácil, né? Então, vamos lá. Em todas elas, há quadradinhos em verde claro, um em cada canto. A quantidade de quadradinhos em verde escuro aumentou 4 unidades em cada figura, né? Uma em cada lado. E em cada uma, o número de quadradinhos em verde escuro é igual ao número da ordem na figura indicada. É multiplicada por 4, né? Então, gente, olha aqui, ó. 1 vezes o 4 é igual a 1, 2, 3. Opa, só o verde escuro. 1 vezes o 4 é igual a 1, 2, 3, 4. 2 vezes o 4 é igual a 8, não é? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 3, figura 3. 3 vezes o 4 é igual a 12. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Figura 4, ó. 4 vezes 4, 16. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Figura 5 agora. Olha para a figura 5. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Certo? Alguém tem dúvida nisso? Não. Então, observem o quadro abaixo. Oi? Tá bem simples por enquanto, né? Então, ó, observe a figura abaixo. Então, a ordem da figura. Então, tinha figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 e figura 5. Eu tô falando daquelas figuras que estão ali na parte de cima, certo? Aí, pessoal, o que acontece na figura 1? Vamos passar um por um. Então, primeiro, ordem da figura na sequência. Então, figura 1. Qual que era a quantidade de quadradinhos verde claro? Então, só quadradinhos verde claros na figura 1. Então, eu vou passar todos, tá? Então, na figura 1 tinha 4. Na figura 2, quadradinhos verde claros, tinha 4. Na figura 3, quadradinhos verde claro, tinha 4.
Na figura 4, quadradinhos verde claro tinha 4. E na figura 5, quadrados verde claro tinha 4 também. Né? Então, foi passando a sequência aqui com os quadradinhos verde claros. Aí vem a pergunta, continuando, né? Número de quadradinhos verde escuro. Então, lembra que eu multipliquei por 4 e contei e mostrei para vocês que o número da figura multiplicado por 4 seria igual à quantidade de quadradinhos verde escuro, né? Mostrei ele para vocês. Então, aqui, número de quadradinhos verde escuro, olha o que foi feito. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Até aqui, alguém tem dúvida? Eu gostaria de perguntar. E, por último, cálculo do número total de quadradinhos. Então, somando os quadradinhos verde claros com os quadradinhos verde escuro em cada uma das figuras, quantos quadradinhos tinha? Então, né, todos eles tinham 4 nos cantos. Todos eles vão começar o cálculo com 4, vocês vão ver. Então, o primeiro foi 4 mais 4, 8. O segundo, 4 mais 8, 12. Né? É que aqui, ao invés de colocar o resultado da multiplicação 2 vezes 4, foi colocada a multiplicação de novo, não tem problema. Mas eu acharia mais fácil ter colocado a resposta, já que a gente já calculou aqui, né? Botava o 8 aqui. A gente já calculou o 4 aqui, era só colocar o 4 aqui, mas tudo bem. Então, ó, 4 mais 8, 12, ó. 4 mais 12, 16. 4 mais 16, 20 na figura 4. 4 mais 20, 24 na figura 5. Então, alguém tem dúvida na quantidade total de quadradinhos? Reparem. Sim, adicionou 4 em todos, porque aí juntou, né? Se vocês olharem aqui nas figuras, ó, por exemplo, a figura 5 que falou que tinha 24 quadradinhos, então se eu for contar, fecha o microfone, se eu for contar quantos quadradinhos tem, incluindo os verdes, eu só tinha contado os verde claro, eu só tinha contado os verde escuro, né? Lembra? Eu fiz assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se eu for contar o verde claro, 21, 22, 23, 24. Então, com todos eles, foi somado, né, a quantidade de quadradinhos verdes, o número 24. E aí, observem, o que significa isso? De quanto que foi a sequência? Então, aqui, ó, 8, 12, 16, 20, 24. Essa sequência foi aumentando de 4 em 4 quadradinhos. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar sobre o preenchimento da tabela? Não. Tá. Então, vamos lá. Vou seguir aqui a leitura, tá? A sequência de quadradinhos verde escuro é uma sequência numérica. 4, 8, 12, 16, só verde escuro, tá? O total de quadradinhos em cada figura também forma uma sequência numérica, né? Então, quando eu pego o total de quadradinhos, eu também vou formar uma sequência numérica. Aí a sequência numérica fica 8, 12, 16, 20 e 24. De acordo com esses padrões, é possível determinar o próximo termo dessa sequência. Observe o número de quadradinhos da 8ª e da 10ª figura. Sim, né? Quando era a figura 1, a gente fez 1 vezes o 4, a quantidade total. Lembra? Sempre somava 4, por quê? Porque esses 4 que estão aqui na frente são os 4 dos quadradinhos verde claro, tá? E aí aqui na sequência tem, se é a figura 8, eu faço 8 vezes 4. Lembra? Quando era a figura 1, eu fiz 1 vezes 4. Quando foi a figura 2, eu fiz 2 vezes o 4. Figura 3, 3 vezes o 4. Então, se agora eu vou fazer a figura 8, eu faço 8 vezes o 4. Então, a figura 8 vai ser igual a 4 mais 8 vezes o 4, que é 32. 32 mais 4, 36. Figura 10, 4 mais 10 vezes o 4. Então, 4 é igual a 4, coloca aqui, né? 10 vezes 4, 40. 4 mais 40, 44. E se eu quisesse fazer a figura 21? Era só pegar o 4 mais 4 vezes 21. O resultado disso seria a figura 21. Vocês entenderam esse padrão? Então, ó, eu vou colocar aqui na lousa mais alguns exemplos, só para vocês perceberem bem esse padrão, tá bom? Então, assim, ó, vocês observaram que em cada uma das figuras, né, quando a gente fez a figura 1, a figura 2, a figura 3, né,
a gente foi possível, quando foi calcular lá no final, então se eu estava falando da figura 1, então se eu estava falando da figura número 1, então figura 1, o que acontecia? Eu pegava o 4, que são dos quadradinhos verdes, mais uma vez o número 4, e eu chegava na resposta. A figura 1 tem 8 quadradinhos. Na figura 2, o que foi feito? 4 dos verdes, mais duas vezes, ó, tá vendo? 2 vem aqui, vezes o 4. Por quê? Porque ele ia aumentando de 4 em 4, né? Era um quadradinho em cada lado. O quadrado tem 4 lados, então ele ia aumentando de 4 em 4. Então, duas vezes o número 4. Então, aqui, 4 mais 8 foi igual a 12. E repare que aqui foi aumentando de 4 em 4 também. E aí, se eu quiser saber a figura 20, por exemplo, então, 4 são os cantos, ele sempre vai estar aqui. Mas, como aqui o número da figura é sempre o número que eu multiplico, então aqui eu vou fazer 20 vezes a quantidade que ia aumentando a cada figura, que eram 4 quadradinhos, né? Um em cada lado, então 20 vezes 4. Então a figura 20 vai ser igual a 4, mais 20 vezes 4, que é igual a 80, é igual a 84. Vocês entenderam isso? Gente, essas canetas estão sem condição. Pior que meu marido desceu pra comprar, ele ficou de mau humor, eu falei que não precisava. Eu me dei mal. Pronto. Entenderam? Alguém gostaria de perguntar? Tá, vamos seguir aqui. Então, o que é sequência? Sequência é uma coleção de elementos ordenados segundo um padrão. É seguindo, tá? Cada elemento é denominado termo da sequência. Então, cada número, né, que a gente calcula, a figura 1, da figura 2, né, é um termo da sequência. As sequências podem ser finitas ou infinitas. Então, elas podem ter fim e não tem fim. E o termo padrão, então, o termo padrão, qual foi o padrão daquela sequência que nós utilizamos? 4 mais o número da figura vezes 4 era igual a figura, né, que queria, conforme o número que fosse ela. Então, ó, o termo padrão é usado quando nos referimos a uma disposição ou arranjo de números, formas, cores ou sons, em que se detecta regularidades, de modo que se torna possível fazer previsões e generalizações. Então, esse padrão, essa coisa que sempre se repete, multiplica o número da figura por 4 e soma com 4. Multiplica o número por 4 e soma com o número da figura por 4 e soma por 4. Multiplica o número da figura por 4 e depois soma com 4. Isso que nós fizermos várias vezes, isso é chamado de padrão, porque é o tempo todo realizando sempre esse mesmo raciocínio. Soma 4, pega o número da figura e multiplica com 4. Então, é sempre assim, tá bom? Dúvidas, perguntas? Entenderam o que é padrão? Sim. Tá. Então agora vamos para o primeiro exemplo. Eurico e Roberto estavam brincando de formar sequências com peças de dominó. Observe o padrão da sequência que Eurico criou. Então o Eurico, né, veio aqui. Quantas bolinhas tem? 0. Aqui, 1. Aqui, 2. Aqui, 3. Aqui, 4. Essa é uma sequência bem simples, né? É uma sequência que vai de 1 em 1. Aqui, 4. Aqui, 5. Aqui 6 e aqui 7. Então, essa foi a sequência que ele formou. Ele foi contando de 0 a 7, tá? Então, podemos descobrir a regra usada para formar essa sequência? Note que o número total de pontos em cada peça está relacionado à sua posição. Assim, ó, na posição 1, 0, na posição 2, 1, na posição 3, 2. Então, é sempre um a menos em relação à posição. Então, na figura 1, tinha 0. Na figura 2, tem 1. Tá vendo? Figura 2, 1. Figura 3, 2. Figura 4, 3. Figura 5, 4. É meio que parece até um trava-língua, porque você fala o número, mas volta a 1. Então, sempre em relação à colocação da figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, é sempre um algarismo a menos do que o número da figura. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Sim.
Tá. Então, olha, a peça 1, 0 pontos. Peça 2, 1 ponto. Peça 3, 2 pontos. Tá vendo? 3, 2. Peça 4, 3 pontos. 4, 3. Tá vendo? É sempre um a menos, ó. 5, 4 é um a menos. Peça 6, 5 pontos. Peça 7, 6 pontos. E peça 8, 9 pontos. Se eu falar para vocês qual vai ser a peça 100, quantas bolinhas vai ter na peça 100? 5. Na peça 100. 100. 7. Peça 100. Não é sempre um a menos? Ó. 99. 99, claro, é sempre um a menos, ó. Quando eu tava na peça 6, eu tinha um a menos. Eu tinha 5. Quando eu tava na peça 7, eu tinha um a menos. Eu tinha 6. Se eu perguntar a peça 53, qual vai ser a quantidade de pontinhos na peça 53? 52. 52. Vocês entenderam isso? Você fica falando 6, não 100. Ah, você pensou que eu tinha falado 6. Eu tinha entendido 6 também. Ah, que bom. Ainda bem. Assim, agora vocês até salvaram a edição do meu vídeo. Porque senão ia ficar, nossa, o pessoal do 7º A não acertou. Aí, entendi. Muito bom. Concluímos que cada peça tem o número total de pontos igual ao número de sua posição, menos 1. Então, o número da sua posição, menos 1, né? Assim, se Eurico seguir esse padrão, a peça que estará na 10ª posição terá 9 pontos, né? Aqui está 10, vai ter 9. É sempre um a menos. Agora, vamos observar a sequência de pontos apenas da parte inferior. Então, agora vocês viram que a peça, elas têm, essas peças, tem a parte de cima e a parte de baixo. Vamos analisar agora só essa parte de baixo aqui. É isso que está mostrando aqui nessas figuras, tá? Então, só a parte de baixo. Então, vamos descobrir essa sequência aqui. Então, aqui eu tenho 0 na figura 1. 2, 2. 3, 3. 2. E 6. 6, 6. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho nessas figuras. Então, a sequência de pontos na parte inferior das peças é 0, 1, 1, 3, 3, 2, 6 e 6. Então, vamos pensar um pouquinho. Será que é possível descobrir quantos pontos terá a parte inferior da próxima peça? Será que é possível? Vamos ver aqui no livro, vamos fazer a leitura. De acordo com a regra de formação dessa sequência, a próxima peça a ser colocada será a 9ª da sequência. Por isso, deverá valer 8 pontos no total. Há 2 peças com esse número. Então, há 2 peças no jogo de dominó, tem 2 peças que quando vocês somam, vocês conseguem chegar no próximo número da sequência, que seria o 8, né? Porque a sequência foi até o 8, e aí aquela que tinha a figura 8 tinha 7 peças. A figura 9 vai ter que ter 8. Para a figura 9 ter 8 peças, a gente tem que lembrar do jogo de dominó quais são as peças que tem essa combinação que a soma das peças seja igual a 8, tá? Então, há 2 peças com esse número de pontos e podemos escolher a posição em que elas serão colocadas. Observe. Então, olha como a gente vai poder fazer. Então, aqui tem o 2 e o 6, forma 8, e o 6 e o 2. Então, eu vou poder colocar ou com o número 6 para cima, ou com o número 2, ou com o número 6 para baixo, ou com o número 2 para baixo. Então, eu vou poder colocar ele nessa posição ou nessa posição, que o efeito vai ser o mesmo. A outra opção de peça do dominó, que forma a soma igual a 8, então 5 mais 3 é igual a 8, é essa daqui, né? 3 e 5. Então, ou eu coloco nessa posição, ou eu inverto e coloco nessa, tá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Assim, o próximo número da sequência, formada na parte inferior das peças, pode ser 6, 2, 5 ou 3. Então, aqui, gente, só um... Ai, desculpa. Então, aqui, gente, os números que eu vou poder ter na parte inferior, que é essa parte aqui, vai poder ser ou o número 5, ou o número 2, ou o número 6, ou o número 2, ou o número 5, ou o número 3. Então, na parte inferior dessas peças, que poderia ser as peças da próxima
né, do próximo valor da sequência, eu vou ter na parte de baixo 6, 2, 5 e 3. Então, vai poder ser qualquer uma dessas, ó, tá vendo? Ó, pode ser 6, 2, 5 ou 3. Dessa forma, não podemos saber qual é o próximo termo dessa sequência, nem os seguintes, pois não é possível identificar uma sentença matemática que permita calcular qual termo dessa sequência será o modelo. Então, gente, se vocês repararem, pega essa sequência toda, todos esses números. Então, eu vou pegar a partir do primeiro número e vou escrever todos aqui na lousinha para vocês conseguirem, para vocês observarem que não tem como criar um padrão para essa sequência. Não tem como você falar soma toda vez um, ou tira toda vez um, ou faz tal. Não tem como. É uma sequência que, observando a peça inteira, rola. Dá certo. Observando a peça inteira, dá certo. Mas se vocês observarem só metade da peça, os números encontrados aqui, eles são números que eles não têm uma conexão, eles não têm uma lógica para aparecer. Eles vão poder variar conforme a peça escolhida. Então, assim, não tem como formar uma sequência. Olha os outros números que poderiam ser o próximo. Então, qualquer um desses números poderia estar aqui embaixo. Então, poderia ser o número 6 aqui, ou poderia ser o número 2, ou poderia ser o número 5, ou poderia ser o número 3. Poderia ser qualquer um desses números aqui na parte de baixo da peça. Vocês entenderam isso? Alguém gostaria de perguntar? Então, não tem como traçar um padrão. Dizer, toda hora somou, toda hora multiplicou. Não tem como para aquela sequência. Então, não é possível. Por isso que aqui fala que não é possível, tá bom? Vamos pegar outro exemplo. Alguém quer perguntar sobre o exemplo 1? Entenderam? Então, quando eu pego só uma, foi possível. Quando eu peguei a pecinha inteira, foi possível montar a sequência. Metade da pecinha já não foi. Então, por que tem esse exercício número 1? É porque nem sempre vai ser possível montar a sequência, tá bom? Então, se chegar um momento que vocês não conseguem montar a sequência, não fiquem nervosos, isso pode acontecer, tá bom? Então, gente, pode falar, Isa. No exercício 1, no exemplo, aí nos dominados lá de cima dá 8, não dá? Então, mas se fizer um dominó, tem dominó que tem 4 em um lado e 3 do outro, daí vai dar 8 também, né? Então, sim. Mas é que ali a gente pegou a pecinha inteira, entendeu? E aí, nesse caso, vai sempre seguindo com a peça inteira. Então, mostrando a peça inteira. Então, você não vai ter opção de ficar virando, entendeu? Até para a próxima, teria 2 opções. Mas qualquer uma das duas, se eu pegasse a peça inteira, iria atender o raciocínio. Tá bom? Entendeu? Sim. Beleza. Então, vamos ao segundo exemplo. O aniversário de Ana será no salão de festas de seu condomínio, cujas mesas são quadradas e tem 4 lugares. Ela está analisando a melhor forma de arrumar essas mesas para a festa. Para responder a pergunta de Ana, podemos pensar que qualquer que seja o número de mesas, haverá uma pessoa em cada uma das pontas e mais 2 pessoas em cada lateral da mesa adicionada. Organizando essa informação em uma tabela fica mais fácil de entender. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, como que ela vai poder fazer para organizar essa mesa? As mesas, né? Então, ou ela vai fazer 2 cadeiras aqui e 2 cadeiras aqui. Ela chamou esse aqui de ponta. Por isso que ela falou, pode ter 2 cadeiras na ponta aqui e 2 cadeiras aqui. Aqui ela vai poder ter 2 cadeiras na ponta, 2 cadeiras aqui e 2 aqui e 2 aqui. Então, observe, se ela for seguindo esse padrão, sempre 2 cadeiras na ponta e aumentar uma mesa e aumentar 2. Se ela colocar mais uma mesa aqui, vai ficar mais 2 na ponta, mais uma aqui e mais uma aqui, certo? Então, observem bem esse desenho. Eu vou fazer aqui a sequência dele. Deixa eu colocar ele aqui inteirinho. Então, aqui, esse é o primeiro, esse é o segundo. E se tivesse um terceiro desenho, se ela quisesse juntar todo mundo na mesma mesa,
como ficaria, né? Então, ela ia desenhar aqui, eu vou desenhar aqui pra vocês um esboço só, tá? Então, supondo que ao invés de colocar 2 mesas como está aqui, ela colocou 3 mesas, ó. 3 mesas, aí aqui ela colocou uma cadeira na ponta, uma cadeira na ponta. E aqui, como padrão, né? Aqui antes eu conseguia colocar 2, aí aqui eu só conseguia colocar 2 nas laterais. Quando ela juntou 2 mesas, ela conseguiu colocar 4. E agora que ela vai juntar 3 mesas, ela vai conseguir colocar 6. Então, figura 1. Figura 1. Eu tenho 2 mais 2 vezes, desculpa, mais uma vez o 2 na figura 1. Então, 2 mais uma vez, porque é a figura 1, o número 2. Olha a figura 2. Tem 2, tá? Esse desenho aqui tá falho, mas aqui era para ter uma cadeira, tá bom? Tem 2 mais 2 vezes, né? Figura 2, mais 2 vezes o 2, que é igual a 4. Figura 3, tem 2 mais 3 vezes o 3. Então, essa daqui é o padrão da sequência. Vocês entenderam como é que eu cheguei nesse padrão? 2 mais 3 vezes. Então, conforme o número da figura, que é a figura 3. Figura 3, eu multipliquei por 3. Aí, 3 vezes. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Sim. Mas aqui não é 3 vezes 3, não é 3 vezes 2, porque tem 2 cadeiras. A tia colocou errado aqui, tá? Só deixa eu corrigir isso. Então, aqui, ó. Como são 3, é a figura 3, ó. Figura 3. Em cada mesa tem 2 cadeiras, não 3. Então, aqui tem que ser o 2, não o 3, tá? Deixa eu só corrigir isso, senão vai ficar errado. Entenderam? Agora que eu mudei? Sim. Mesmo assim? Então, aqui não era 3, tá? Aqui é o 2, porque em cada mesa vai 2 cadeiras, tá? Eu confundi ali. Então, vamos ver aqui a tabela que o livro montou pra vocês, ó. Então, ó, tá vendo? Igual que eu fiz ali. Ó, figura 1, 2 mais 2 vezes o 1, 4. Figura 2, 2 mais 2 vezes o número 2. Então, o número 2 da figura 2. Esse 2 é sempre fixo, porque cada mesa vai sempre 2 cadeiras, tá? Então, aqui, figura 3. Então, olha o 3, a figura 3. 2 vezes o 3 mais 2, 8. 2 mais 2 vezes o 4. Esse 4 é da figura 2. Esse 2 é sempre 2, porque tem 2 cadeiras em cada mesa. Então, 2 vezes 5 para a figura 5, tá bom? A parcela 2 e o fator 2 aparecem em todas as expressões, portanto, são as constantes. O que varia é o número de lugares disponíveis e a quantidade de mesas. Se a Ana juntar 10 mesas dessa mesma forma, serão 22 lugares disponíveis em cada ponta, 2 e mais 2 em cada mesa. Então, fica desta forma, tá bom? Se vocês olharem aqui, se está multiplicando por 10, significa que é a figura 10, tá certo? Gente, a identificação das regularidades em sequências possibilita a realização de generalizações, certo? E aí, pessoal, agora eu vou encerrar com vocês essa primeira parte da aula. Essa segunda parte da aula, que foi a parte da explicação, eu vou passar para vocês as atividades, tá certo?